Evangelho de Lucas, capítulo 11. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Jesus acrescentou: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta a meus filhos e eu já nos deitamos. Não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele de que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: Todo reino dividido em grupos que lutam entre si será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é através de Belzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos hão de julgar vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os bens dele estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando um espírito impuro sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso e não encontra. Então diz: Vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram, moram aí, e no fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido,
ou debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é sadio, o corpo inteiro também fica iluminado, mas se ele está doente, o corpo também fica na escuridão. Portanto, veja bem se a luz que está em você não é escuridão. Se o seu corpo inteiro é luminoso, não tendo nenhuma parte escura, ele ficará todo luminoso, como quando a lâmpada com o seu clarão ilumina você. Enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar em casa. Jesus entrou e se pôs à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vocês, fariseus, limpam o copo e o prato por fora, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. Gente sem juízo. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, deem em esmola o que vocês possuem, e tudo ficará puro para vocês. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vocês, fariseus, porque gostam do lugar de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados em praças públicas. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem e os homens pisam sobre eles sem saber. Um especialista em leis tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vocês também, especialistas em leis, porque vocês impõem sobre os homens cargas insuportáveis, e vocês mesmos não tocam essas cargas nem com um só dedo. Ai de vocês, porque constroem túmulos para os profetas. No entanto, foram os pais de vocês que os mataram. Com isso, vocês são testemunhas e aprovam as obras dos pais de vocês, pois eles mataram os profetas, e vocês constroem os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles os matarão e perseguirão, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, pedirão contas disso a esta geração. Ai de vocês, especialistas em leis, porque vocês se apoderaram da chave da ciência. Vocês mesmos não entraram e impediram os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os doutores da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa em qualquer coisa que saísse de sua boca.